Bom, então, continuando aqui as nossas discussões, nós tínhamos introduzido, tínhamos terminado a aula passada, falando um pouco apresentamos alguns supercampos, né, alternativos, o linear, o supercampo espinorial, quiral, e aí começamos a falar da questão da matéria em auto-interação. E matéria em auto-interação, para nós, significa um setor, né, de spin meio e spin zero em interação. A gente está falando basicamente do setor de matéria que no modelo padrão, por exemplo, na teoria eletrofraca são os acoplamentos do cálculo. O que a gente sabe que quais são os acoplamentos importantes para o modelo padrão e também quais são os acoplamentos renormalizados em 4 dimensões, né? Seria, né, quando a gente tem campo de spin zero e campo de matéria em alta interação, o que a gente tem aqui no setor de spin zero, de escalares, é, por exemplo, a alta interação Φ4. Em alta interação de campo escalar, né? A gente em 4 dimensões, eu estou pensando sempre que nós estamos em 4 dimensões espaciais, espaço-temporais. Então, a interação Φ4 é a interação renormalizada. A auto-interação exclusiva entre campos fermiônicos, ela não é renormalizada, seria uma interação do tipo psi barrado, psi a quarta, né? Chamada interação de Cross-Nivet ou Iona-Lazine. Essa interação aqui não é renormalizável em 4 dimensões. Então, o que a gente pode escrever de auto-interação, na verdade, é auto-interação do multiplate como um todo. Então, por exemplo, um acoplamento tipo Kawa, um acoplamento desse tipo, psi barrado, psi, φ, ou então um acoplamento tipo psi barrado, psi, a, onde esse A aqui é um escalar axial, um escalar, um pseudo-escalar, vou usar um barrado da massivo, psi. Professor, Oi? numa aula de interações fundamentais, eu tinha comentado sobre o fato da interação de local ser colocada à mão e ser artificial. Isso. Você falou que ela vinha de forma natural na supersimetria. Isso. Vem daí, exato. Porque na supersimetria, quando você vai fazer, você se pergunta qual é a maneira supersimétrica de eu descrever a interação Φ4, a interação de escalares, automaticamente aparece um acoplamento de um cálculo. Na supersimetria, é como se a auto-interação Φ4, ela gere, né, a supersimetria, ela gera, a partir da interação Φ4, as interações de um cálculo, seja com escalar ou com um pseudo-escalar, certo? Lá nesse caso, seria um escalar axial, um pseudo-escalar. Então, essa é a ideia. Então, nós já tínhamos visto o seguinte, o conteúdo de matéria, se a gente pegar esse supercampo aqui, que a gente está usando essa notação aqui para designar um supercampo escalar quiral, que satisfaz esse vínculo aqui. Então, nós tínhamos visto que esse supercampo, naturalmente, ele pode ser escrito em termos, né, de um triplete de campos, né, 2 escalares e 1 quiral. Por exemplo, a gente viu que esse supercampo aqui podia ser escrito como sendo θ, sigma, θ barrado, né, e B, e aí aqui nós tínhamos um escalar complexo, aqui um spinor left, tipo vai, e aqui um escalar complexo que a gente estava chamando de F. Então esse era o conteúdo, né, desse supercampo. Perfeito. Então a gente já sabe que esse campo aqui é um campo de vai, é um campo left-handed. Se isso aqui tudo é um escalar, esse é um escalar, esse é left, então esse spinor aqui é um spinor left. E aí a gente sabe que a partir de um spinor left a gente pode construir um spinor de Majorana, ou a partir de 2 spinores de Majorana nós podemos constituir um Dirac. Por enquanto vamos deixar esse spinor aqui é um spinor left. E aí a gente tinha visto que esse supercampo aqui, o conteúdo físico dele são esses 3 campos aqui. E essas derivadas vão aparecer aqui, mas não vão me gerar campos novos, vão simplesmente retomar esses graus de liberdade aqui. Depois nós temos o supercampo, se a gente pegar o barrado desse campo aqui, né, que é o complexo conjugado desse campo aqui,
que satisfaz a esse vínculo aqui, que é o chamado vínculo de antiquiralidade, ele então dá para nós, se barrado, é só tirar o conjugado complexo desse carinha aqui. Menos θ, sigma, θ barrado, né? Que essa matriz aqui é Higginsiana e aquilo aqui é π estar, mais θ barrado, psi barrado, mais θ barrado ao quadrado, F estar. E aí, é claro, o antiquiral, ele vai conter o conjugado complexo do quiral, do psi, que é meio zero. Então, esse aqui está na representação zero meio. Então, se esse é meio zero, esse é zero meio. E aí a gente sabe que com um espinor elétrico, eu posso construir um espinor de Majorana. Se eu quiser construir um espinor que seja um espinor de Majorana, ele pode sempre ser escrito como sendo um espinor psi left mais o conjugado de carga do espinor left, que é, na verdade, assim, C, psi left, barrado, transpor. Que é, então, na verdade, basicamente, esse campo aqui. Então, com um campo escalar quiral e o correspondente antiquiral, quer dizer, que é o conjugado complexo dele, eu consigo construir um espinor de Majorana. Claro que, né, eu poderia considerar um outro supercampo quiral, poderia considerar um supercampo, vamos chamar um supercampo A, por exemplo, e dizer, esse supercampo aqui é um supercampo antiquiral. Ele vai satisfazer a essa condição aqui. Então, ele não vai depender do θ barrado. Então, a gente poderia escrever esse supercampo aqui desse modo. Ele é antiquiral, então eu posso escrevê-lo dessa forma. Exponencial de menos θ, sigma, θ barrado e gradiente. E aqui eu vou colocar, sei lá, um supercampo escalar, que eu posso chamar de S. Aí aqui, como ele é antiquiral, ele não depende de θ. Então aqui vai aparecer, por exemplo, um θ barrado, que eu posso chamar de psi barrado. E aqui, um θ barrado ao quadrado, que eu posso chamar de G. Então esse supercampo aqui, ele vai conter também um escalar complexo, que não necessariamente é o conjugado desse. Vai conter um espinor right, que não necessariamente é o conjugado desse. É um outro espinor right, que vai conter aqui um outro escalar complexo, que não é o conjugado complexo desse. Quer dizer, esses respectivos complexos conjugados só estão aparecendo aqui porque esse supercampo é antiquiral, mas é o conjugado hermitiano desse. Esse supercampo é antiquiral, mas não tem nada a ver com esse. Então, os graus de liberdade dele são todos independentes. Geralmente, né, quando a gente vai formar, então eu não vou poder formar um espinor de Majorana a partir do φ e do A. Por quê? Porque o espinor de Majorana, ele precisa que a parte right dele seja exatamente o conjugado complexo desse. Se esse supercampo aqui é completamente independente, eu vou estar somando o psi left, que está aqui, esse carinha aqui é psi left, e esse aqui é o psi left barrado. E esse aqui é esse carinha aqui, quer dizer, esse psi barrado, ou então eu poderia nem estar barrado aqui, posso chamar esse carinha, porque ele vai ter índices, né? Eu vou chamar de barrado, né? Porque ele vai ter índice alfa ponto, mas esse cara aqui é um right. Então, só para chamar a atenção de vocês sobre isso. Opa, tudo bem? Só para chamar a atenção desse fato. Bom, então na aula passada nós já tínhamos visto também que quando nós multiplicamos, né, já tínhamos visto isso há 2 aulas atrás, quando nós multiplicamos supercampos quirais, nós obtemos um supercampo quiral. Quando nós multiplicamos supercampos antiquirais, a gente obtém um supercampo antiquiral, porque essas derivadas satisfazem a regra de Leibniz, né? Então, o produto, né, de 2 supercampos que satisfazem a essa condição ou a essa condição, continuam satisfazendo a mesma condição. E aí nós temos visto também que, quando a gente multiplica, né, um conjunto de supercampos quirais, por exemplo, suponha que eu tenha N supercampos quirais, e vai de 1 até N. É um conjunto de N supercampos quirais independentes. Se nós formos fazer, né, uma ação supersimétrica que seja, né, o produto desses supercampos quirais, a gente tinha visto na aula passada, né, que por integrações por partes desse fator aqui, a gente, no final,
pode jogar fora, né, todos esses fatores, todas essas derivadas aí, elas podem se cancelar. Eu estou dizendo o seguinte: se eu pegar um supercampo geral, vamos dizer que eu pegue assim, φ1, φ2, φ3, só para vocês terem uma ideia, φ1, φ2, φ3. E aí, cada um desses supercampos pode ser escrito dessa forma: θ, sigma, θ barrado e D. E aí, aqui eu vou ter, vamos dizer assim, φ1 mais θ barrado mais θ psi1 mais θ2 F1. Aí eu vou ter esse, então esse aqui é o primeiro supercampo. Aí eu vou pegar um segundo supercampo geral, que vai ter a mesma estrutura. Vai ter exponencial de θ, sigma, θ barrado e gradiente. E aqui a mesma estrutura, só que é tudo 2. Né? Vou botar só assim, esquematicamente. E aí aqui o terceiro fator. Você vai ter essa exponencial de θ, sigma, θ barrado e D. E aqui o terceiro fator. Nesse mesmo estilo. φ2 mais θ psi2 mais θ2 F2 e a mesma coisa aqui. Bom, esse objeto aqui é uma derivada. Então eu estou atuando. Então eu posso pegar esse objeto aqui e integrar por partes. Então eu posso trazer ele para cá. Como eu vou fazer uma integração por partes, que aqui é uma derivada, né? Eu vou poder distribuir esse fator aqui para cá. Vou poder integrar isso por partes, jogando esse fator aqui nesse produto. Deixa eu colocar assim. Se eu fizer essa integração por partes aqui eu tenho derivada e a derivada futura. Eu posso pegar esse fator aqui e integrar por partes para esse fator como um todo. Então ele vem para cá, menos θ, sigma, θ barrado e gradiente. Então, esse fator aqui, desaparece e eu posso trazer ele para cá. Então, esse fator aqui, como isso aqui é uma integral em d4θ, né, eu estaria integrando, eu teria que integrar em d2θ e d2θ barrado. Vamos pensar aqui o seguinte: o produto, né, vamos dizer assim, o produto de supercampos quirais, é até melhor dizer o seguinte: todos esses termos aqui estão em comum, vamos dizer assim, a gente vai querer reduzir esses termos aí a uma coisa só. O produto de supercampos quirais é sempre um supercampo quiral. Então, vamos dizer, a gente fez essa integração por partes aqui, porque a gente está aqui dentro dessa integral, pensando que esse termo aqui é um termo de uma ação, então eu posso fazer isso. Aí trouxe esse terminho para cá. Essa derivada daqui, quer dizer, essa exponencial que está aqui, ela vai estar atuando nesse produto. Eu já liberei esse termo aqui, de tal maneira que ele ficou só um termo em θ. E aí fiquei com essa dependência aqui, nesses termos aqui. Vamos fazer a seguinte coisa: essa pode jogar a ação, né? Todas essas integrais. Deixa eu só colocar aqui, talvez fique mais fácil ver o seguinte. Vamos expandir isso aqui rapidinho. Essa exponencial, só essa, quer dizer, é a mesma coisa. Uma exponencial dessa forma, vou botar aqui θ, sigma, θ barrado e gradiente. Isso aqui vai ser sempre a identidade, mais o termo linear em θ, e mais o termo que tem θ2, θ barrado ao quadrado e da Lambertiana. Então, uma exponencial desse tipo, ela tem esse termo de derivada, tem esse termo de derivada. E aqui eu tenho a identidade, né? Então, esse termo que está aqui, por exemplo, vamos dizer assim, esse termo que está aqui, ele vai ter essa estrutura aqui. Então, essa derivada, se eu multiplicar, vamos dizer que eu pegasse esse termo aqui e atuasse com ele, quer dizer, cada um desses termos aqui, né, não fica bem assim, eu queria fazer uma coisa mais ágil e talvez a maneira melhor de ver que eu posso tirar toda, eu quero só mostrar para vocês o seguinte, que a gente, se vai multiplicar todos esses campos aí, a gente pode acabar com todas essas exponenciais, todas essas exponenciais deveriam se cancelar. Então tá, essa primeira aqui tudo bem, eu integrei por partes e joguei para lá, tá bom, então ela fica, e ela é uma integral global, tem uma derivada, tá certo. Tá. Quando eu atuar com esse operador aqui, não satisfaz a regra de Leibniz, porque a gente tem derivada seguindo contida aqui, derivada quadrática, né? Então,
talvez o ideal fosse pensar o seguinte, só para pagar isso aqui, não é a melhor maneira de fazer isso aqui, pagar rapidinho isso aqui. Suponhamos que eu tenha o produto, eu quero dizer o seguinte, o produto de supercampos quirais é um supercampo quiral. Então, se eu tiver N supercampos quirais, o produto é quiral. Todo supercampo quiral pode sempre ser colocado nessa forma aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse produto aqui, ele vai ser sempre colocado dessa forma, θ, sigma, θ barrado e D. Então, se ele pode ser colocado nessa forma, então eu vou sempre colocar nessa forma e aqui eu vou ter um termo que vai multiplicar, que vai ter apenas a dependência explícita em θ. Então, esse termo que vai aparecer aqui vai ser um termo que vai ter algo como um escalar, vou colocar assim, mais θ psi, mais um θ2, vai ter essa estrutura, tá? Um supercampo qualquer pode ser escrito desse modo. Então, esse termo que está aqui, ele está integrado em D4θ. Como ele está integrado em D4θ e eu tenho integral em x, esse termo aqui só vai sobreviver desse termo, porque qualquer termo que vier, quando eu expandir essa exponencial que está atuando aqui em tudo, o primeiro termo é identidade, vai deixar isso aqui. Porém, o segundo termo é uma derivada, então eu vou ter aqui a integração de uma divergência. E o segundo termo é um D'Alembertiano, eu vou estar também tendo um termo de superfície. Então, em se tratando de uma ação, esse termo aqui nada mais é do que esse termo aqui. Em se tratando de uma ação. Por quê? Porque os demais termos que vão conter θ, eles vão trazer a derivada. Então, eu posso colocar esse termo aqui, que é uma ação, integrando todo o superespaço, né? Aqui, vai ficar nessa forma, S mais θ psi mais θ2 E isso aqui vai ser identicamente zero. Por quê? Porque eu tenho a integral em D2θ e D2θ barrado. Só que a integral em D2θ barrado é a mesma coisa que uma derivada. A derivada integral grasmaniana é a mesma coisa que a derivada. E aqui eu não tenho dependência em θ barrado. Então isso aqui vai dar identicamente zero. Então, se você pode repetir isso? Posso repetir. É o seguinte, quando... Deixa eu apagar então isso aqui. Lembrando, produto de supercampos quirais, qualquer supercampo que satisfaz essa condição, o produto deles também vai satisfazer a essa condição. Por quê? Porque a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então eu vou ter sempre campos vezes a derivada de um deles, e todas as derivadas são zero. Então o produto de supercampos quirais é quiral. Independentemente de quem seja φ, se ele é um campo sozinho, ou se ele é um produto de campos, qualquer supercampo quiral vai poder sempre ser colocado dessa forma, como a gente tinha visto, pela mudança de representação. Eu sempre posso passar da derivada covariante d barrado alfa ponto para essa derivada usual, usando esse operador aqui. E aí, então, qualquer supercampo quiral, ele pode sempre ser colocado dessa forma, por causa dessa razão. Então, na verdade, esse produto de N supercampos quirais, ele vai poder ser escrito como sendo exponencial de θ, sigma, θ barrado e D. E aqui um supercampo que vai ser, sei lá, vai ser um escalar S, mais um θ psi, mais um θ2. Algo que tem essa forma, que tem um termo independente de θ, um termo linear em θ e um termo quadrático em θ. Então essa é a forma geral desse produto de supercampos quirais. Só que se isso estiver dentro de uma ação, eu tenho integral de 4x. E essa exponencial aqui, como você vê... Os termos de derivada são de superfície só vai sobrar a identidade. Então, para efeito de ação, o produto de supercampos quirais é o produto de termos desse tipo. Então, quando eu tenho... E aí, se eu tenho a integral no superespaço todo, ou seja, integrando nas variáveis θ e nas variáveis θ barrado, eu aqui não tenho dependência em θ barrado. Então, a integral é a mesma coisa que a derivada. Então, integrar em θ barrado é a mesma coisa que derivar em θ barrado. Isso vai dar zero. Então, não tem, quando eu tenho um produto de supercampos quirais, eu não posso integrar no superespaço todo. Eu tenho que integrar só no superespaço θ. Porque isso, se eu fizesse isso aqui, eu não teria problema. Eu não teria essa integral
essa forma seria mantida, eu pegaria só a exponencial, pegaria só a identidade, o primeiro termo da exponencial, e aí eu poderia integrar isso aqui em θ tranquilamente, pegaria só esse termo, só me sobraria esse termo também. Então, o que eu estou dizendo é que quando nós vamos fazer, numa ação supersimétrica, um produto de supercampos quirais, nós só integramos no setor, vamos dizer assim, quiral do superespaço, só nas variáveis θ. E se eu pegar, claro, obviamente, um produto de supercampos antiquirais, eu vou integrar só nas variáveis θ barrado. Suponhamos que eu queira agora pegar um produto, um polinômio P de supercampos antiquirais. Então eu só vou poder integrar. E aí a mesma coisa vai acontecer aqui, eu só vou poder integrar no setor θ barrado. Então, supercampos quirais a gente integra no setor θ exclusivamente, e supercampos antiquirais a gente integra nesse setor aqui, certo? Então essa que é a história. Agora, quando a gente multiplica um supercampo quiral, vamos dizer, um supercampo quiral, por um supercampo antiquiral, aí não, porque esse supercampo aqui, ele tem, vamos dizer assim, se ele é quiral, ele vai ter essa estrutura aqui, θ, sigma, θ barrado e D. E aí é que vai ter a expressãozinha dele em θ, vamos dizer, φ mais θ psi mais θ2f. Se nós multiplicarmos pelo supercampo antiquiral, ele vai ter essa estrutura aqui, menos θ, sigma, θ barrado e D. E aí aqui vai ter, vamos dizer, um supercampo que eu chamei de S, mais θ barrado, psi barrado, mais θ barrado ao quadrado, G. E aí, claro, quando eu multiplicar esse cara por esse cara, tudo bem, vai estar multiplicando esse por esse. Esse objeto aqui eu posso integrar por partes. Essa derivada está atuando toda aqui. Qualquer derivada, quando eu integro por partes, troca de sinal. Então, quando eu integrar por partes esse termo aqui, esse termo vai trocar de sinal, mas aqui é o da Lambertiana, a derivada ao quadrado, não vai trocar de sinal. Então, esse termo, ao integrar por partes, ele vem para cá igualzinho a esse, vai dar um fator 2. E aí, de novo, esse cara aqui vai ter identidade, vai ter os termos, essas derivadas vão estar atuando só aqui. Estou jogando toda essa dependência para cá. Então, esse termo aqui tem θ barrado e tem θ barrado ao quadrado. Essa exponencial aqui, essa derivada não é uma derivada total, porque ela está atuando, ela vai estar atuando nesse termo aqui. Então, aqui eu tenho termos que vão ter θ barrado, essa derivada não está atuando, integrando toda, ela está atuando só nesse fator. Então, eu não posso desprezar essa exponencial por integração por partes. Isso aqui é uma derivada total. Não é. Então, eu vou atuar com esse objeto aqui. Claro que esse objeto aqui tem esses três termos. Quando ele bater aqui vai dar zero, porque essa exponencial já traz um θ2, já traz um θ. Então, esse termo aqui, ele não vai receber contribuição nem daqui nem daqui. Mas o que eu estou dizendo aqui, esse termo, θ ao quadrado, θ barrado ao quadrado da Lambertiana, ele vai atuar aqui, por exemplo. Então, vai sobrar esse termo. Então, vão sobrar termos que tem θ2 e que tem θ barrado ao quadrado. Por exemplo, esse termo aqui, atuando nesse campo, ele vai produzir isso aqui. E aí, esse campo aqui pode multiplicar S. Então, isso aqui vai estar multiplicando S. E essa integral não é zero. Então, quando eu estou multiplicando, quando eu tenho um misto, né, de supercampos quirais e antiquirais, aí eu tenho que integrar no superespaço todo. Eu não fico restrito só uma parte. Então, se eu tiver aqui um produto, né, de supercampos quirais, quer dizer, um polinômio supercampos quirais, e aqui um outro polinômio que tem supercampos antiquirais, aí sim, essa integral aqui fica mantida. Certo? Essa é a razão. Só para chamar a atenção de vocês para esses detalhes. É coisa simples, né, mas é uma forma nova de pensar um pouco. Então, o que nós estamos querendo fazer? Nós queremos produzir um modelo que seja a generalização do modelo φ4. Então, a gente está querendo ter uma descrição, uma descrição supersimétrica daquilo que você quer dizer. Ou seja, enquadrar o modelo lambda φ4 num cenário supersimétrico. A nossa ideia seria essa. No fundo, em prática, supersimetrizar a interação lambda φ4. É isso que nós queremos fazer. Vamos supersimetrizar essa interação. Por quê? Porque essa interação
por excelência, puramente escalar, que é renormalizável em 4 dimensões. Então a gente já sabe aonde é que se localiza o supercampo escalar no setor de matéria. Se localiza, por exemplo, no supercampo quiral ou no supercampo antiquiral. Tanto faz. Vamos dizer que eu pego esse supercampo quiral, que vai conter φ, aí vai conter um psi, um supercampo, um campo fermiônico da representação left, meio zero, e um outro campo escalar. E nós já vimos, então, e nós queremos, né, saber como esses campos estão vamos dizer assim, distribuídos. Então, a expressão geral desse supercampo aqui é essa aqui, θ. Vamos botar aqui 1 mais θ, sigma, θ barrado e mais θ2, θ barrado ao quadrado da Lambertiana. E aí, φ mais θ left mais θ2 left. E aí nós sabemos, o primeiro termo é φ. O primeiro termo dessa expansão aqui é φ. Mas vamos esquecer o resto. Então, claro, se eu quero que φ pequeno seja um campo escalar tipo Klein-Gordon, supercampo escalar canônico, mesmo com dimensão de massa 1, esse supercampo aqui vai ter dimensão de massa 1. O que é típico do campo de Klein-Gordon é o termo cinético dele e o termo de massa dele. Então, como esses termos aqui são termos de uma ação em 4 dimensões, esse cara, a ação, o lagrangiano, perdão, em 4 dimensões tem dimensão de massa 4, então, massa ao quadrado, e aí só sobra aqui para o φ massa. Então, o φ tem dimensão de massa. Então, se o φ tem dimensão de massa, então esse cara aqui é massa. Por homogeneidade, nós já sabemos que o θ tem dimensão de massa menos b. Vocês estão lembrados lá, né, que o θ' transformação de supersimetria, θ mais zero. O x' é x'mi mais i, epsilon barrado, gama mi, θ. Então, θ e f tem a mesma dimensão. Então, se esse aqui tem dimensão de massa menos 1, esses dois aqui juntos têm que ter dimensão de massa menos 1. Então, cada um vai ter dimensão de massa menos meio. Então, o θ tem dimensão de massa a menos meio. Então é claro que o psi, para poder dar dimensão de massa no final do dia, ele vai ter que ter dimensão de massa 3 meios. O que bate com a dimensão correta de um campo tipo Dirac, de um campo tipo Weyl, de um campo tipo Majorana. Esse cara aqui tem dimensão de massa menos 1. Então, como esse cara aqui tem dimensão de massa, esse escalar aqui vai ter que ter dimensão de massa ao quadrado. E aí ele já foge à regra do que seja o campo escalar canônico. Espero que o campo escalar, porque se ele é um campo com dimensão de massa ao quadrado, obviamente, o termo cinético dele não vai poder ser isso aqui. Porque se ele tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui já dá massa quarta. Esses dois aqui vão dar uma dimensão de massa sexta. Então, o único jeito de eu colocar um bilinear no campo F, numa ação, é colocando alguma coisa do tipo F2, ou não importa, F estar F. Isso aqui já me dá a dimensão 4. Então, isso mostra claramente que esse campo não pode ser um campo com as características usuais de um campo dinâmico escalar. Ele parece ser um campo de natureza mais auxiliar. Ele aparece quadraticamente, mas sem derivada, por causa dessa discussão da dimensionalidade. Então, só estou chamando a atenção disso. E aí a gente já viu o seguinte, esse primeiro termo aqui é φ. Esse termo aqui é da Lambertiano φ. Então, aqui nesse produto, entre tantas coisas que nós vamos gerar aqui, nós vamos gerar esse termo, θ2, θ barrado ao quadrado, da Lambertiano φ. Esse θ2, θ barrado ao quadrado, batendo aqui dá zero, que apareceria um θ3, e batendo aqui dá zero, que apareceria um θ4. Então, só sobra esse termo. Esse termo aqui está muito bom. Ele é um D'Alembertiano de φ. E aqui eu já tenho um θ ao quadrado, θ barrado ao quadrado, que integrado em d2θ, d2θ barrado, o d2θ integra, deriva duas vezes o θ2, desaparece o θ, e o d barrado ao quadrado deriva duas vezes em θ barrado, come esse aqui. Então vai ficar limpinho esse termo. Isso aqui vai me estar dando 1 vezes D'Alembertiano de φ. Então fica claro que se eu pegar esse produto aqui, o φ conjugado complexo, vezes o próprio φ, ao fazer esse produto aqui, eu vou
pegar o primeiro termo daqui, quer dizer, o primeiro termo de φ barrado vai ser esse φ start. Esse aqui é o meu φ. Se eu pegar o meu φ start, o que a gente chama de φ barrado, isso aqui vai ser isso aqui tudo é da Lambert chama de φ start. Então, o primeiro termo daqui, que é φ start, mais várias coisas, ele vai poder interagir com esse termo daqui, que vai ter θ2, θ barrado ao quadrado, da Lambertiano φ. Então, desse termo, dessa interferência entre esse termo que está aqui e esse último termo desse cara aqui, a gente vai ter θ2, θ barrado ao quadrado, φ start, da Lambertiano φ. Claro, integrando em θ2, θ barrado ao quadrado, o que eu ganho aqui? Lagrangiano tipo Poisson. Então, já fica claro para nós que esse termo aqui é uma boa proposta de termo cinético. Isso quer dizer, a gente já sabe que daqui, quer dizer, vamos colocar assim, só para a gente está só raciocinando por enquanto. Daqui, por exemplo, nós não estamos acertando fatores. Então, a gente já viu que sai um termo desse tipo. Claro que eu integrando isso aqui por partes, isso aqui a menos de um sinal, é menos, né? Não vou nem botar aqui, é dmi, isso aqui é dmi φ start, dmi φ. Seria o termo cinético de um escalar complexo canônico. Além disso, quando eu pegar essa expansão aqui, ó, esse termo aqui, θ sigma, θ barrado e d, ele vai estar multiplicando esse termo, vai estar atuando aqui. Esse termo aqui pode atuar aqui. Então, quando eu pegar essa expansão, nós estamos fazendo isso aqui, ó, φ start, φ barrado, φ. Então vamos voltar aqui para o nosso φ barrado. Nosso φ barrado é φ start mais, por exemplo, θ barrado, psi barrado. Estou pegando como se fosse aqui, 1 vezes isso e tiro o conjugado complexo. 1 atuando nesse, tiro o conjugado complexo. Mais θ barrado ao quadrado, f start. E agora, mais os termos que eu vou gerar a partir daqui, que eu não vou escrever. Estou só tendo mostrar a vocês o que acontece com a parte escritural. Então, depois esse termo aqui vai bater aqui, esse termo aqui pode bater aqui. Então, eu estou só pegando do lado esquerdo esses termos aqui, mais um que vai aparecer. E vamos pegar a parte do lado direito. Vamos pegar. Então, esse termo aqui vai produzir φ mais θ psi mais θ 2L. E aí vai aparecer esse termo aqui, mais θ sigma, θ barrado e d φ, mais θ sigma, θ barrado e d, θ barrado, psi barrado. E assim vai. Por que eu quero chamar a atenção aqui? Esse termo aqui, quando interferir com esse termo aqui, ó, esse termo aqui já tem um θ barrado, né, θ barrado, psi barrado. Esse termo aqui está atuando aqui. Isso aqui atuando aqui. Isso aqui é o primeiro termo, é o φ start. Depois o φ, eu botei errado. Aquele termo, θ barrado, psi barrado. Esse termo aqui. Essa derivada é o φ. Esse termo aqui atuando aqui. E esse termo aqui atuando aqui. Tá? Só estou pegando termos típicos para mostrar para vocês o que vai acontecer com esse termo. Quando eu fizer a interferência, o produto desse termo por esse termo, aqui eu já tenho um θ2. E aqui eu tenho um θ barrado, que vai se juntar com esse θ barrado. Então vai produzir um θ2, θ barrado ao quadrado, vai sobrar uma matriz de Pauli e vai sobrar a derivada. E eu vou ter aqui psi e do lado de lá eu vou ter o psi barrado. Tá? Claro, eu estou fazendo o seguinte, eu estou redistribuindo esses termos. Claro que tem anticomutações, tem detalhes aí de passar. Eu estou pegando a forma típica. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Tem esse θ2 e tem esse θ barrado ao quadrado. Então a integral em d2θ, d2θ barrado, me joga fora um termo desse tipo. Psi L barrado e sigma mi dmi. Claro, pessoal, estou só colocando esquematicamente. Quando vocês forem fazer os cálculos, vocês vão ter que obedecer. Isso aqui é θ barrado, psi L, alfa barrado, tá. Aí
vai multiplicar por esse termo aqui, que é um teta beta, sigma mi, beta, gama dot, teta barrado, gama dot, i, d mi, teta, sei lá, teta kappa, se é, botar aí, tem alfa, beta, gama, botar teta, delta, se é delta. Aí sim, vocês podem imaginar. Esse teta aqui, ele passa por aqui, dá um sinal menos, se junta com esse. Então, menos teta barrado, alfa dot, teta barrado, gama dot. É esse termo. Aí, aliás, perdão, ele passa por aqui e passa por esse espinor. Então, quando ele chegar aqui, ele é grassmanniano. Esse é grassmanniano e esse é grassmanniano. Então, ele dá dois saltos. Então, não vai acontecer nada. Ele vai chegar aqui, teta barrado, alfa dot, teta barrado, gama dot. Esse aqui já foi para lá. Vamos juntar esses dois tetas. Esse teta vai passar por aqui. Vai dar um sinal menos. Ele passou pelo psileft. Depois, esse teta aqui vai se juntar a ele que está aqui, já esperando por ele. Vai passar, vai dar outro sinal menos. Então, vai ficar teta beta, teta delta. Então, vai sobrar para nós aqui limpinho, ó, psileft barrado alfa dot, sigma mi, beta gama dot e d mi, psileft delta. Essas coisinhas são chatas de fazer, mas a gente só faz isso uma vez. Depois você já sabe que a coisa funciona, você vai fazendo raciocínio sempre. É só para indicar a vocês. Então, isso aqui nós já aprendemos. Isso aqui nada mais é do que o meio do epsilon, alfa dot, gama dot. Teta barrado ao quadrado. Isso aqui é o meio de epsilon, teta, delta, teta 2. Então, esse delta aqui vai levantar esse índice, vai ficar um gama delta, gama dot. Esse F aqui vai levantar esse índice, vai ficar o alfa. Então, olha, vai fazer exatamente essa contração. Psileft, alfa, dot, sigma mi, beta, alfa, dot, psileft, beta. Que é o Lagrangiano de Dirac. E a integração em D2 teta, D barrado ao quadrado, vai embora. Então, eu produzo o Lagrangiano tipo Dirac, a partir desse termo. Então, daqui desse termo vai sair também o termo que vai ser psileft barrado e sigma mi, d mi, psileft. Que é o termo que caracteriza o Lagrangiano, é a forma bidimensional, é a forma chiral left do Lagrangiano tipo Dirac. E depois, obviamente, se vocês verem, esse termo aqui, no φ barrado, vai aparecer aqui também esse termo aqui, ó, teta barrado ao quadrado, F star. Vem daqui, quando essa identidade, quando esse 1 bater aqui nesse D2, teta 2F, e eu fizer o conjugado complexo, vai produzir esse termo. Esse termo vai interferir com esse termo aqui, que é 1 teta 2F. Então, a integral em teta 2, teta barrado ao quadrado, F star F. Então, vai sair esse termo aqui também, F star F. E os demais termos não tem. Ou vai dar fatores aqui, mas vai dar o resto que não vai ter contribuição, porque vai faltar teta. Eu preciso sempre ter, nessa integral aqui, é crucial, só vão sobreviver os termos desse produto aqui que tiverem 2 tetas e 2 teta barrados. Então eu preciso que, ao fazer esse produto todo aqui, eu não preciso, quer dizer, quando eu fizer esse produto, eu também posso já ir jogando fora os termos, só vou guardar os termos que vão ter 2 tetas e 2 teta barrados, que é a única chance dessa integral não dar zero. E aí o que sobra no final do dia são esses termos aqui. Então essa é a forma, vamos colocar assim, é a forma no superespaço, quer dizer, é a versão supersimétrica em superespaço do termo cinético. O termo cinético de Klein-Gordon e Dirac. Claro que vai aparecer esse termo aqui, mas esse campo aqui, a gente vai ver, tem um caráter de campo auxiliar. Ele é um campo que não é dinâmico. Ele aparece no termo cinético, mas sem derivada. Então, ele não tem uma função de Green. A função de Green dele é a unidade. Ou seja, ele não propaga nada. Ele não tem polo, ele não tem resíduo, então ele não propaga nada. É um campo inerte. É um campo que a gente chama de campo auxiliar. Ele fica vendo a jogada. Mas vamos ver, ele não para por aí. Então, é claro, se nós quiséssemos escrever um Lagrangiano puramente cinético, então se a gente quisesse fazer isso aqui, φ barrado φ, isso aqui então vai dar para nós
a ação típica de um Klein-Gordon complexo, ação de Weyl, nesse caso não é nem Dirac, porque só tem componente leve, campo de Weyl, leve amarrado, e sigma i, delux leve, e o termo de F estar F. Então, ó, se a minha ação fosse só isso, eu ia ter, pelas equações de campo, da Lambertiano de φ igual a zero, ou seja, um campo de Klein-Gordon de massa nula, um campo de Weyl, massa nula também, e a equação de campo para esse disco é zero. Então, F, nessa situação, se eu tivesse só esse termo cinético, as equações de campo me matam esse campo que diz que ele é zero, porque ele não tem dinâmica nenhuma, a equação de movimento dele é zero. Mas esses dois campos aqui estão propagando. Então eu tenho um escalar de massa zero e um fermion left de massa zero. Perfeito. Mas a gente quer ter um modelo em que eu tenha massa. Deixa eu apagar isso aqui então. Vamos voltar para cá. Pois não, pode falar? Todos os outros termos, todos os outros saem? Todos os outros saem porque vai ter sempre menos terra. Só os únicos termos que tem 2 terras e 2 terras barrados que sobrevivem são esses. Parece piada que tudo se fecha tão perfeitamente. Não, pois é, cara. Por isso que a gente faz, quando vocês começam a entrar na supersimetria, depois é difícil acreditar que esse próximo não serve para nada, né? Mas não é essa a razão. Como eu falei no início do curso, né? A razão é que a gente tem variância relativista, toda uma história. Mas assim, realmente a coisa se fecha tão bem no espaço-tempo, cara. É tudo tão casadinho, né? Quer dizer, você começa a ver que o Lagrangiano de Dirac nada mais é do que a versão supersimétrica, o parceiro supersimétrico no Lagrangiano de Klein-Gordon. Se aquilo que o grupo de Lorentz deixa separado, Klein-Gordon, Dirac, a supersimetria diz, não, está tudo junto. E sai tudo direitinho, a equação de Dirac sai em primeira ordem e a de Klein-Gordon sai em segunda ordem. Então, quer dizer, parece que a supersimetria, ela reagrupa aquilo que a relatividade separa como bóson de Fermi. A supersimetria diz, não, sai tudo junto numa formulação só. Eu consigo ter um Lagrangiano único que descreve bósons e fermions juntinhos. Então é um pouco, a coisa fica bem casadinha assim. Agora, nós precisamos introduzir massa. Então, pessoal, vocês agora, quer dizer, a regra que a gente aprende daqui é a seguinte: quando tiver supercampos quirais, o único jeito de formar termo cinético é pegar o supercampo quiral que você tem e combinar com o complexo conjugado dele, que automaticamente é antiquiral, e integrar em D4x, obviamente em D4 terra. Isso vai garantir os termos cinéticos de todos os graus de liberdade que vivem aqui. Claro, a descrição vocês poderiam dizer, beleza, você ganha um fermion de Weyl. A descrição é incompleta. Se eu quiser descrever um fermion de Dirac, o fermion de Dirac ele tem uma parte left e uma parte right, que não tem nada a ver com a parte left. O que distingue o fermion de Majorana do fermion de Dirac é que o fermion de Majorana, ele é a sua parte left mais o conjugado de carga da sua parte left. O fermion de Dirac é um fermion left mais um fermion right, que não tem nada a ver com o conjugado de carga da parte left. Então, para descrever um fermion de Majorana, eu aqui não estou muito longe, porque eu já tenho esse termo. Esse termo aqui automaticamente, quer dizer, quando a gente pega o Lagrangiano de Majorana, né? E pega em 4 componentes. Se a gente disser que esse aqui é, é a ação de Dirac para um fermion de Majorana, e eu vou para a representação de Weyl, que nós estamos usando o tempo todo agora na supersimetria, eu ganho esse termo aqui. Então esse termo aqui, ele, a menos de uma integração por partes, né? Quer dizer, a gente vai ter, na verdade, eu vou simetrizar ele, eu vou escrever ele no meio disso, mais a derivada aqui. Quer dizer, esse termo aqui, ele se encaixa perfeitamente, ele já descreve uma Lagrangiano, uma ação de Majorana. Agora, Dirac não, porque falta um grau de liberdade que aquele supercampo não tem e que nem o conjugado complexo dele tem, porque o conjugado complexo desse supercampo aqui vai conter a parte light, quer dizer, vai conter o psi star, que é a parte light associada ao psi. Então, eu teria uma parte light que nada mais é do que o conjugado de carga da parte left.
Então, para ter um fermo de Dirac, eu realmente vou precisar de dois supercampos quirais, porque eu vou precisar do psi-left, quer dizer, eu teria um supercampo quiral psi, que me carrega, vamos dizer assim, o psi-left, e teria que ter um outro supercampo quiral, que eu posso chamar de S, que vai me conter, por exemplo, um chi-left. Mas aí, se eu pegar o conjugado hermitiano desse antiquiral, eu vou ter aqui o chi-left, eu vou ter aqui um chi-right star, que é equivalente, né? Que é o que eu vou precisar para, desculpa, não precisa fazer isso. Eu vou ter a parte right. Então, com esse left e com esse right, eu posso construir um espinor de Dirac. Então, para construir um espinor de Dirac, se eu quiser construir o campo do elétron, eu não vou conseguir fazer isso com um único supercampo quiral, porque vai ficar sempre faltando a parte right, que é completamente independente. Então, eu preciso buscar um outro supercampo, que seja um supercampo antiquiral, e aí eu vou poder, com ele, né, por exemplo, se ele é antiquiral, o complexo conjugado dele é quiral, e nesse supercampo eu vou ter o chi-right barrado, ou o chi-right star. E aí eu vou conseguir formar o termo de massa. Às vezes você vai fazer um FIC barra. Oi? Você vai ter o termo da FIC barra e um SS barra. Isso. Aí eu vou ter, exatamente, aí eu vou ter que construir um termo φ barra φ, que vai me dar a propagação só da parte left. Aí eu vou construir um outro termo que vai ser S barra S, que vai me dar a propagação só da parte right. E aí depois eu posso juntar esse left com esse right para formar o espinor de Dirac. Eu vou fazer isso com vocês, mas é por aí. Mas aí você vai ganhar. Oi? Você vai ganhar outro escalar. Eu vou ganhar mais escalar. Quando eu mas o escalar você vai sempre achar zero, no caso. Né? Qual escalar? Aquele F? Não, tem um escalar físico, tem um φ. Ah, sim. Aquele fica. Tá? Agora, se eu colocar massa, a situação muda. Aquele cara já não vai mais ser zero, como a gente vai ver. Então, isso é verdade. Quando eu introduzo o férmion de Dirac, o que o férmion de Dirac tem? On-shell. Ele tem 4 graus de liberdade on-shell. Então, eu vou precisar introduzir 2 escalares complexos, porque cada escalar complexo tem 2 graus de liberdade. Então, de fato, aqui, boa tarde aí, tudo bem? Quando eu tenho só o férmion de Weyl, o férmion de Weyl on-shell, ele satisfaz essa equação. Ele tem, na verdade, o férmion de Weyl tem 2 componentes complexas independentes, 4 componentes reais. On-shell, ele tem 2 componentes independentes. Então, ele tem 2 graus de liberdade física. O férmion de Weyl ele descreve 2 graus de liberdade física. O que é? É o férmion na direção do movimento e o antiférmion na direção oposta. É como se fosse o neutrino left e o antineutrino right. E aí eu preciso de um escalar complexo, porque tem 2 componentes reais independentes. Um shell, né? Agora, se eu pegar um férmion de Dirac, o férmion de Dirac tem a parte left e tem a parte right independentes. Então, aqui eu tenho 2 graus de liberdade, aqui eu tenho 2, um shell, 4 graus de liberdade. Então eu vou precisar de 4 graus de liberdade escalares. Vou precisar então de 2 escalares complexos, realmente. Mas fisicamente quem são esses escalares? Porque eu achei que ia ser o elétrico escalar. Vai ser o elétrico. Não, aí você vai ter o elétron escalar e o outro parceiro vai ser o complexo conjugado dele, que seria o pósitron escalar. Certo? Então vamos falar sobre isso, né? Eu só estou adiantando para vocês, assim, para a gente entender como é que se formam esses termos. Então a gente entendeu que para cada supercampo quiral ou antiquiral, eu vou ter que escrever um termo desse tipo, que é o que garante a propagação. Agora, suponhamos que eu tenha esse supercampo quiral φ e que eu queira escrever um termo de massa. Então nós já vimos, né? Esse campo aqui carrega aqueles campos lá. Para formar um termo de massa, o termo típico de massa, por exemplo, de Dirac é M, né? A gente teria alguma coisa que é bom para formar, para formar o termo de massa, né? Eu preciso sempre multiplicar, por exemplo, o left barrado pelo right. Ou seria um termo de massa de maior. Vamos colocar o termo de massa do escalar. Eu quero um campo desse tipo, assim. Eu gostaria de ter um termo desse tipo aqui. M2 estar. Então, a gente já percebeu o seguinte: para eu formar termo de massa,
eu vou precisar, se eu quiser, porque o termo de massa, ele não tem derivada nenhuma. Então, ele é um termo que é quadrático no campo, ele deveria ser quadrático no campo. Mas aí a gente já viu o seguinte, se eu pegar uma combinação quadrática que tem o conjugado complexo com o próprio campo, isso aqui vira um termo cinético. Já viu que esse termo é um termo quadrático, mas ele é cinético. Então, o único jeito de eu formar um termo quadrático em φ, que não seja cinético, por exemplo, é pegar φ ao quadrado, é pegar o supercampo quiral e multiplicar por ele mesmo, φ2. Mas, se esse supercampo é quiral, o quadrado dele também é quiral. Então, nós já sabemos, eu só posso integrar em d2θ. Então, o único jeito de eu formar um termo tipo massa, livre, né, que é um termo quadrático do supercampo, é multiplicar ele por ele mesmo. Porque se eu multiplicar pelo conjugado complexo, eu já estou dando termo cinético. Então, esse termo aqui nós já sabemos, ele tem dimensão de massa ao quadrado. Esse termo aqui é a mesma coisa que derivar. Θ tem dimensão de massa a menos meio. Então, derivar em relação a θ tem dimensão de massa meio. Integrar em relação a θ é a mesma coisa que derivar em relação a θ, então tem massa meio. Como é que eu tenho duas integrais, esse elemento de volume vai ser dθ alfa. Dθ alfa, então tem massa meio e massa meio. Então o elemento d2θ ele tem dimensão de massa. Então esse termo todo aqui, ele tem dimensão de massa terceira. Como esse termo aqui é um termo da ação, eu estou precisando de um termo de massa quarta. Então eu tenho que multiplicar aqui por um parâmetro que tem a dimensão de massa. Então o termo de massa do superespaço não vai ser quadrático na massa, vai ser um parâmetro μ que vai estar ligado à massa. Então eu posso propor, então a minha ideia então, é sair daqui, ó, pegar essa integral, pegar a integral d2θ e colocar algo desse tipo, μφ2. Dimensionalmente eu já estou lá, massa ao quadrado, massa terceira, massa quarta. Então isso aqui é um bom candidato a uma densidade de Lagrangiana, uma massa quarta. Bom, vamos dar uma olhada agora na estrutura. Então, esse termo aqui, ele é integral de d2θ. Então, eu só vou poder pegar termos aqui que tenham no máximo 2θ. E nós já vimos uma coisa, esse termo φ, ele é exponencial de θ, sigma, θ barrado e d vezes φ mais θ psileft mais θ2 f vezes exponencial de menos θ, sigma, θ barrado e d φ mais θ psileft mais θ2 f. Isso aqui é φ vezes φ. Lembrando, é um produto de dois campos, eu posso integrar essas derivadas por partes, essa integral, quando eu fizer essa integral por partes, essa derivada vem com sinal menos, cancela esse. Então, sobra no final do dia o que a gente já esperava, que é eu pegar o supercampo quiral já na representação que só depende de tempo. No final do dia vai dar a mesma coisa. E aí, claro, desses termos aqui só vão sobreviver os termos que tiverem dois θs. Então, esse termo é zero, esse termo é zero, esse termo não é zero. Então, nós vamos produzir alguma coisa como φf θ2. Depois, esse vezes esse dá zero, esse vezes esse não dá zero. Vamos produzir alguma coisa que vai ter θ2, psileft alfa, psileft alfa. E esse vezes esse dá zero. Esse vezes esse não dá zero, reproduz esse termo. Esse vezes esse dá zero, esse vezes esse dá zero. Então, no final de tudo, esse termo aqui, ele vai jogar para nós dois termos. Um termo que mistura. Ó, esse termo aqui vai ser... Esse termo não vai aparecer duas vezes? Oi? Vai aparecer duas vezes. Só estou botando a forma só. Então, isso aqui quando eu integrar em d2θ cancela, isso aqui quando eu integrar em d2θ soma. Então, vai aparecer um termo que vai ter φ f vezes μ mais μ psileft alfa psileft alfa. Então, esse termo aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa terceira, massa quarta. Massa 3 meios, massa 3 meios, massa quarta. Então, a gente está vendo o seguinte, que o candidato a termo de massa, aqui, o candidato a termo de massa, esse termo aqui então é real. Se eu tiver um conjugado complexo desse, φ fica φ fica φ, esses dois campos comutam, e um problema é que eu tenho integral em d2θ barrado. Esse elemento de volume aqui também é real. Agora, quando eu pegar esse termo aqui,
esse termo aqui, nada dele é real. Isso aqui, quer dizer, o conjugado complexo desse cara é φ barrado. Então eu tenho que somar aqui, claro, o conjugado complexo desse termo, que vai ser D2 θ barrado, Mi, φ barrado ao quadrado. Então, estou jogando. Esse é o meu candidato termo de massa. E nós vemos que, de fato, o que aparece aqui é o termo Mi, Φ vezes F, mais Mi, Psi Psi. Entenda-se Psi nesse sentido. E daqui vai aparecer Mi, Φ star, F star, mais Mi, Psilef barrado, Psilef barrado. Lembrem-se que isso aqui é invariante de Lorentz. Psilef, isso aqui é meio zero, meio zero, meio zero, meio zero, dá 0, 0, mais 1, 0. Essa componente aqui é a componente alfa-alfa, então é a componente escalar. Então aqui eu estou formando um escalar de Lorentz. Quer dizer, o que é esse termo aqui? Nada mais é do que basicamente a massa de um spinor de Majorana. Como é que é o termo de massa de Dirac? É M psi barrado psi. Que a gente escreve assim, M psi left barrado psi right, mais M psi right barrado psi left. Então é a forma típica do termo de massa de um spinor de Dirac. Só que, se o spinor for Majorana, o psi right barrado nada mais é, sabe? Qual é a relação com o spinor de Majorana? O psi left conjugado de carga, seja o psi c right. Se o termo é Majorana, isso aqui desaparece. Então o psi right é C, psi left conjugado de carga. E aí é claro, o psi right barrado é o psi left conjugado de carga barrado. Isso aqui dá para nós menos psi left transposto C menos 1, como nós já fizemos outras vezes. Então esse termo que é psi left, nada mais é do que a forma vario, a forma bidimensional de um termo de massa de Majorana. Essa matriz aqui é assimétrica, que é justamente o que vai produzir a assimetria que me dá o 0, 0. E esse termo aqui simplesmente é o conjugado complexo dele. Quer dizer, o termo de massa, aqui esse right fica left, e esse right fica left, e esse right também fica left. Então o termo de massa de Majorana, ele pode ser escrito exclusivamente em termos só da parte left do spinor. Por quê? Porque a parte right nada mais é do que uma réplica do conjugado de carga da parte left. Então, realmente, esse termo de massa aqui é compatível com um spinor massivo, que aí já não pode mais ser vario, não pode ser massivo. Então, seria um spinor de Majorana. Porém, o que nós estamos observando é que não está aparecendo o termo de massa do escalar. Mas se a gente se confinar só na ação quadrática, eu vou ter aqueles termos cinéticos, mais esses termos aqui na parte de massa. Então, se eu tirar a equação de campo para o campo F, quando eu fizer o princípio variacional em relação a F star, eu vou ter F. Quando eu variar em relação a F star, eu vou ter Mi Φ star igual a 0. Então, isso está mostrando para nós que, agora, diferentemente do caso onde só tinha termo cinético, a teoria livre com massa me diz que o campo auxiliar é esse cara aqui. Esse termo aqui. E aí, se eu olhar a equação de Klein-Gordon, agora se eu fizer a equação de Klein-Gordon, eu vou fazer a variação em relação a Φ star, eu vou produzir aqui, ó, da Lambertiano de Φ, mais variando em relação a Φ star, Mi F star. Essa seria agora a minha equação de Klein-Gordon para essa ação supersimétrica com termo cinético e termo de massa. Mas agora, a equação de campo do Φ, do F, está me dizendo que F é menos Φ star, ou que F star é menos Mi Φ. Então isso aqui estaria dando para mim da Lambertiano menos Mi2 Φ. Igual eu vou substituir esse F star por Mi Φ. E aí, ó, eu ganho uma equação de Klein-Gordon com massa. Então o papel do campo auxiliar, quer dizer, esse termo misto aqui de massa, que não é diagonal, mas que mistura o campo φ com o campo auxiliar, na hora das equações de movimento, quer dizer, usando as informações das equações de movimento, indo para o regime on-shell, eu acabo ganhando um Klein-Gordon massivo. E o campo F nada mais é do que um campo espectador, ele é um campo auxiliar, ele só serve para, no fundo, substituir. Quer dizer, na verdade, ele faz o papel da massa no campo F. Então eu ganho um campo tipo
Dirac com massa de Majorana, ou seja, eu estou descrevendo um férmio de Majorana e um escalar massivo. Mas aí você vê que se fica a mesma massa. Ah, sim, aí é a degenerescência que a supersimetria não gosta, quer dizer, é a degenerescência que a supersimetria traz, mas que a fenomenologia não demonstra. O partner seria degenerado, então eu teria que ter um férmio de Majorana e um escalar complexo com a mesma massa. A quebra da supersimetria, ela vai no sentido de quebrar essa degenerescência. Então, por exemplo, se eu vejo o elétron massivo, eu deveria ver um escalar, vamos dizer, o elétron escalar massivo com a mesma massa. Ele não tem, a gente não viu na fenomenologia. Então, o que a gente espera é que a quebra da supersimetria seja tal que splite bastante a massa do elétron físico que nós conhecemos com o parceiro escalar do elétron, que deve ter uma massa mais elevada. Então, é aquilo que eu vinha falando com vocês desde o início do curso. O que está em jogo no LHC não é a supersimetria, é a quebra. Porque aí a minha pergunta é, e a massa desse elétron escalar? Ela fica na escala do TeV? Ou ela pode ser muito mais alta? Será que eu, ao quebrar essa degenerescência, necessariamente eu trago a massa do elétron escalar para a escala do LHC, que é o TeV? Ou, na verdade, a quebra da supersimetria poderia dizer, não, a supersimetria ela é quebrada em energias muito altas. Então, a massa desse elétron escalar, ela é muito acima da energia disponível no LHC. Então, o que a gente faz, né, vamos esperar, quer dizer, já que a supersimetria nos dá matéria supersimétrica que não é detectada, que poderia, quem sabe, ser, por exemplo, parte da matéria escura, então vamos tentar ver se no LHC se a gente consegue fazer um mecanismo de quebra de supersimetria que me traga as massas dos parceiros para a escala do LHC, de tal maneira que com os experimentos do LHC eu possa eventualmente medir esses parceiros. Mas aí é o que eu estava colocando para vocês. Isso é uma escolha nossa. Nós queremos quebrar a supersimetria para jogar os parceiros para a escala do LHC. Pode ser que essa não seja a solução da natureza. Essa é a solução que nós queremos e que a supersimetria permite. Mas a supersimetria também permitiria você ter um escalar com massa bem mais alta. Então, isso que eu estou colocando, mas o que você observou está perfeito. Enquanto eu tiver supersimetria exata, eu tenho essa degenerescência. Esse que é o problema da supersimetria, é ter muitas degenerescências, que aí a gente espera quebrar essas degenerescências com quebras da supersimetria, tá certo? Pois não? No caso do elétron, esse escalar seria carregado ou não? Esse escalar? Esse escalar seria um escalar complexo, seria carregado. Porque você imagina aqui o seguinte também, se você tem um férmio de Majorana massivo, não importa que ele tenha a parte, quer dizer, Majorana é isso aqui, é psilétrico, mas psilétrico seco. Mas Majorana é neutro. Porém, um férmio de Majorana massivo, ele tem 2 graus de liberdade física. E aí, ele vai precisar ser parceiro de um escalar com 2 graus de liberdade. Quer dizer, um parceiro com 2 graus de liberdade seria um escalar complexo. E esse escalar complexo, de repente, eu posso quebrar em 2 escalares reais. Todo escalar complexo pode ser escrito como a soma de 2 escalares reais. Então eu poderia pensar, eu tenho o férmio de Majorana, que é neutro, massivo, com 2 graus de liberdade, e 2 escalares reais neutros também. Tá? Que a questão toda é agora, eu vou poder colocar interação eletromagnética? Quer dizer, qual é a situação mais correta de eu descrever? É um escalar complexo, que em princípio poderia ser carregado, ou 2 escalares reais. Aí só colocando a interação eletromagnética que você vai poder decidir. Não está certo. Algumas vezes. Foi? A minha professora comentou algumas vezes do estudo de escalares carregados. Não sei se Isso. tem alguém fazendo isso aqui. Tem, exatamente. É isso. Escalares carregados na eletrodinâmica dão contribuições assim, meio particulares, tipo termo tipo London, coisas assim, exato. Então, é preciso saber também, quer dizer, quando você coloca, né, essa situação mais simples possível, que é esse que é o chamado modelo de Veso-Milo. O modelo de Veso-Milo da supersimetria é um único supercampo quiral, e escalar, satisfaz essa condição. Então, ele carrega um escalar complexo, um psilétrico e um outro campo auxiliar completo. Quer dizer, é um único campo quiral com o seu correspondente, né,
antiquiral filarrado. É o próprio conjugado complexo dele. Então, eu não introduzo graus de liberdade novos no setor antiquiral. Quer dizer, o setor antiquiral nada mais é do que o conjugado complexo do setor quiral. Então, o modelo de verso unino, por enquanto, né, sem interação, a gente está coletando pedaço por pedaço. Então, a nossa ideia seria, vamos assim, a ação de verso unino, então vai ser um único supercampo escalar quiral. Então, vamos ter a parte cinética, tá? A gente já entendeu que ela vai estar escrita aqui. Professor, Pode falar. desculpa interromper, mas sobre a pergunta do Gabriel, no caso, como é que você vai introduzir essa quebra de simetria Da supersimetria. Esse é um capítulo muito delicado da supersimetria. Quais são os possíveis mecanismos de quebra da supersimetria? Quebra explícita, quebra espontânea, quebra dinâmica, quebra por redução dimensional. Aí você tem vamos dizer assim, você tem pelo menos 6 possíveis mecanismos de quebra da supersimetria. Quer dizer, como por exemplo, no modelo padrão, eu quero gerar férmions massivos, quero gerar massa, uma escala no modelo padrão. Qual é a melhor maneira que nós encontramos no modelo padrão? A quebra espontânea da supersimetria por um escalar de Higgs. Então foi uma escolha. Você poderia ter feito talvez um modelo padrão, e há tentativas nessa direção, de se refazer o modelo padrão usando quebra dinâmica da supersimetria. Mas aí você tem pontos muito mais criticáveis do que a quebra espontânea. Então você precisa decidir qual é o teu melhor mecanismo de quebra. Na supersimetria, a quebra espontânea também é muito vinculada pelo seguinte, acho que eu vou conseguir mostrar não nessa aula, mas numa próxima, né? Que na quebra espontânea da supersimetria, apesar de você quebrar as degenerescências, a supersimetria é uma simetria tão forte que ela ainda amarra muito as diferenças de massa. As diferenças de massa não são tão caóticas, elas existem relações de massa. Quer dizer, você, como toda boa quebra espontânea, né? Sempre que houver uma quebra espontânea da simetria, a gente já falou em outros cursos aqui, você gera relações entre parâmetros. A quebra espontânea da supersimetria, ela gera relações entre massas. Então você não consegue distinguir, quebrar muito fortemente a degenerescência. Então o mecanismo de quebra da supersimetria tem que ser um mecanismo mais forte ainda do que a quebra espontânea. Então, o que você tem na literatura hoje, quer dizer, uma coisa... essas amarras ainda te deixariam dentro do limite do LHC. Te deixariam com a fenomenologia ainda muito amarrada, exatamente. Então, o que a gente tem o que a gente sabe hoje é que busca-se talvez a melhor maneira de se quebrar a supersimetria. Essa maneira ainda não está, você não tem uma maneira muito consensual. Como a gente chegou no modelo padrão, é a quebra espontânea pelo mecanismo, pelo campo de Higgs. Lá a gente fechou uma questão. Na supersimetria, quer dizer, toda essa física do LHC, no Atlas, no CMS, de buscar parceiros supersimétricos e eventualmente não se encontrar, eu sempre digo, o problema não está tanto na supersimetria, o problema está na maneira que nós estamos escolhendo para violar a supersimetria. Tá? Não é uma fuga da realidade isso, é porque a gente realmente, o que a gente quer é tentar amarrar a supersimetria o mais próximo de nós possível, quer dizer, trazer efeitos dela, mas para eu trazer essa quebra, trazer esses parceiros supersimétricos para a escala do LHC, na verdade o que está acontecendo é que a supersimetria foi quebrada numa escala bem mais alta e essa quebra ela é comunicada a nós, até o setor do LHC. Como a gente fala da quebra da simetria de Lorentz, se houver quebra de Lorentz, ela é quebrada numa energia muito próxima de Planck, e nós recebemos efeitos muito tênues da quebra da simetria de Lorentz. Com a supersimetria vai ser a mesma coisa. Provavelmente a quebra dela é numa energia muito mais alta, e no LHC eu vou observar essa quebra com as massas dos parceiros na escala de TeV. Mas isso pode não ser a melhor maneira. Tá? Então, o que está em jogo, sempre criticável, é qual o melhor mecanismo para se fazer quebra da supersimetria. Isso é uma questão em aberto. Tá? Tem vários mecanismos aí na praça, termo F, termo D, quebra dinâmica de supersimetria, quebra de supersimetria por redução dimensional, quebra de simetria no cenário de Branas. Tem muitas maneiras de você possivelmente quebrar a supersimetria. Então isso é uma coisa ainda muito, ainda é muito ambígua. Certo?
Então, o termo diverso unido dá esse termo aí, e depois vamos propor esse termo aqui, termo que provavelmente dá massa, né? Então, vamos colocar assim, alguma coisa desse tipo aqui. 4x, 2θ, e ao quadrado. Então, com isso aqui, a gente já viu que nesse setor aqui, a gente gera os termos cinéticos quadráticos, né? Tudo quadrático, mas misturando sempre um conjugado complexo com a parte original. Então, quer dizer, que vai gerar alguma coisa que vai ser dmi phi estar, dmi phi. Vamos ter alguma coisa que vai ser psi barrado e sigma mi dmi psi left, e vamos ter f estar f. Professor, Oi. na parte espacial, a gente sempre escreve as ações como sendo integral de d4x. Isso. Mas na parte do θ, a gente Do pode escolher, superespaço. no superespaço, a gente pode escolher se a gente coloca o d4, θ ou d2, θ. Quer dizer, o que a gente mostrou foi isso. Se você tiver um produto que não é quiral, então você tem que integrar no superespaço todo, porque você não vai matar a dependência em θ barrado. Por exemplo, nesse termo aqui, como esse campo aqui é quiral, a gente viu que nesse produto aqui só sobra termo com θ. Então, se eu integrar em θ barrado, vai dar zero. Então, você confina, você pega o que você quer colocar dentro da integral. Aí você vê, esse objeto como um todo, ele é quiral, antiquiral ou não é? Nada. Se ele for quiral, você integra em d2θ. Se ele for antiquiral, você integra em d2θ barrado. Se ele não for nem quiral nem antiquiral, você integra no superespaço todo. Você tem que olhar, como esse supercampo aqui é quiral, o quadrado dele também é quiral, eu só vou integrar em d2θ. Tá sendo claro aqui mais um conjugado complexo desse termo aqui, porque esse termo aqui não é real. Que é o que vai dar para nós ali os termos tipo massa. Vai dar para nós aqui um termo que vai ser mi F vezes F, o termo que vai ser mi psi left, depois dá com os conjugados complexos, e depois vamos ter o termo que vai... só esses dois termos. E aí a gente já viu que esse termo aqui, combinado com esse dá um prime orbital massivo, e que esse termo aqui, combinado com esse, está descrevendo um Majorana massivo. Certo? Bom, até aí, a gente introduziu o Lagrangiano livre. Termos de massa, termos cinéticos, termos de massa. O modelo de Versumina é isso. Ele é o modelo mais simples, construído com um supercampo quiral apenas. Então, o conteúdo físico dele é um termo de Majorana massivo, representado, né, pela sua parte leve, e um escalar massivo complexo. Que aí, claro, todo escalar massivo eu posso decompor uma parte real e uma parte imaginária. Então ficam dois escalares reais. Agora eu quero introduzir um termo de interação. O que eu quero supersimetrizar? Nós falamos desde o início. Nós queremos supersimetrizar a interação lambda φ4. Então, nesse caso, seria uma interação lambda φ estar φ ao quadrado. O nosso escalar é complexo. Então, nós queremos supersimetrizar essa interação. Então, eu preciso produzir, no termo de interação, um termo do tipo φ estar φ ao quadrado. Mas vamos observar aqui o seguinte. Então, esse termo aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa a 4. Então, a constante de acoplamento é adimensional. Então, a constante de acoplamento, claro, a gente já sabe, ela tem dimensão de massa zero. E aí, eu preciso gerar esse termo a partir, né, de um termo que seja quártico nos campos e que tenha uma constante de acoplamento adimensional. Mas esse termo tem que vir do supercampo, de um Lagrangiano escrito no supercampo. Então, a primeira possibilidade que eu poderia pensar, se eu colocar, por exemplo, φ estar φ, que é o, aparentemente seria o mais próximo daquilo lá, mas aí a gente observa o seguinte, esse campo aqui tem dimensão de massa. Se eu colocar φ barrado φ, eu automaticamente preciso integrar no superespaço todo, porque aí eu vou ter dependência em θ e θ barrado. Então eu vou precisar colocar aqui d2θ e 2θ barrado. E aí eu geraria 4 massas, 5 sextos. Então esse termo aqui teria dimensão de massa sexta. Então a constante de acoplamento que eu ia colocar aqui, ela vai ter que ter dimensão de massa menos 2. Que não bate com isso aqui. A constante de acoplamento para mim tem que ser adimensional. Então esse termo está fora de cogitação.
Também, por que esse termo estaria fora de cogitação? Porque para eu produzir o termo φ estar φ ao quadrado, eu poderia produzir, ó, o φ estar daqui com φ daqui, o φ estar daqui com φ daqui. Só que quando eu pegar o termo φ estar aqui, ele sai sem nenhum θ barrado. Então a integral é zero no superespaço, né? Porque se vocês lembrarem bem, né, o nosso campo φ ele começa assim, ó, φ mais θ, psi, mais todo o resto que vai ter dependência θ. E o nosso φ estar, ele começa com φ estar mais θ barrado, psilef barrado, mais tudo com θ barrado, mais tudo que tem θ. Para eu produzir esse termo aqui, quando eu multiplicar φ estar por φ, esse produto sai sem nenhum θ. Então, como é que eu vou integrar em d2θ barrado? Então não tem condição. Então, provavelmente, eu não posso colocar 4θ. Se eu colocar, será que eu poderia colocar alguma coisa assim, ó, φ barrado, φ. Claro que esse termo aqui não é real. Isso aqui é complexo, isso aqui também é complexo. Esse termo aqui não é autoconjugado, então eu precisaria jogar o conjugado complexo dentro. Mas aí, de novo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. A minha constante de acoplamento ainda ia ter dimensão de massa menos 1. Então essa não é uma boa. Então a gente pode pensar, será que eu não poderia fazer um termo completamente diagonal, um termo do tipo φ3, por exemplo? Professor, desculpa, por que você está eliminando? Você quer que a constante... O meu critério é a constante de acoplamento, tem que ser adimensional. Então, por exemplo, se eu pegar esse φ3, esse cara tem dimensão de massa em cubo. Beleza. Só que se eu pegar φ3, φ sendo quiral, φ3 é quiral. Se φ3 é quiral, eu não posso integrar em d2θ barrado. Ele é quiral, eu tenho que integrar só no setor quiral do superespaço, por aquelas argumentações que a gente já deu. Então, aqui tem dimensão de massa. Então, isso aqui é um termo cúbico, ou seja, é um termo de interação. Ele é um termo de interação, então a constante de acoplamento que eu quiser colocar aqui, ó, 3 e 1, 4, ela é adimensional. Então, a chance que aparece para nós, a oportunidade de gerar um acoplamento escalar com constante de acoplamento adimensional, é eu propor, claro, isso aqui é a primeira condição, é necessária, mas não é suficiente. Provavelmente a gente poderia pensar nisso, é o que eu estou dizendo. Φ a terceira, e claro, jogar aqui o conjugado complexo, porque esse termo aqui por si só não é real. Mas a gente pode ver o que está acontecendo aqui. Vamos pegar φ3. Lembra que eu estou integrando em d2θ. Então esse φ aqui é só a parte em φ, né, porque tinha aquela história toda. Exponencial de θ, sigma, θ barrado, id. Aí a gente sabe que a única coisa que vai sobreviver quando o supercampo é quiral é esquecer todas essas exponenciais, tudo se passa sem essas exponenciais. Então o que nós vamos ter aqui vai ser φ mais θ, psi, mais θ2f elevado à terceira potência. Claro, então eu vou ter terceira potência do primeiro, mais terceira potência do segundo dá zero. 3 θs, θ dá zero. Esse aqui mais ainda dá zero. Então não posso ter essa terceira nem essa terceira. Posso ter esse ao quadrado, não esquece os fatores, φ2 vezes esse cara aqui, eu posso ter. E posso ter esse vezes esse, θ2 φf. Então, quer dizer, eu estou pegando terceira potência desse é zero, terceira potência desse é zero. Depois eu posso pegar um termo misto, que é o quadrado desse vezes esse. E o quadrado desse vezes esse. Então, o quadrado desse vezes esse. Posso pegar. Mais φ2 θ psi. E depois esse vezes esse dá zero. Então, muito bem. Isso aqui é o que sobra. Depois eu posso pegar, por exemplo, o quadrado desse vezes esse. Θ psilef ao quadrado vezes φ. O quadrado desse vezes esse vai dar zero. Então, o que sobra para nós é esse. Só que eu tenho que integrar em d2θ. Então, quando eu integro em d2θ, esse termo aqui é zero, porque ele só tem um θ. Esse termo aqui é zero, porque ele só tem um θ. Esse termo aqui é zero, porque ele não tem θ nenhum. Só vou poder pegar os termos que tem 2 θ. São esse aqui que tem 2 θ, a integral em d2θ de θ2 é 1. Aqui também tem 2 θ, porque isso aqui eu posso fazer aquela decomposição, psi alfa, psi lef alfa, psi beta, psi lef beta.
E aí, esses dois caras aqui dão épico de alfa e beta. O épico de alfa e beta sobe esse cara aqui, botando um beta aqui. E aí eu produzo um termo do tipo beta, eu produzo um termo do tipo psilete ao quadrado. Então, os termos que vão sair daqui, a gente já viu, tem teta, eu preciso ter dois tetas no final, eu vou ter que fazer esse produto e selecionar, quer dizer, eu vou ter que, quando eu escrever assim, eu vou pegar o termo Φ3 e selecionar desse termo Φ3 só os termos que tem teta 2, porque aí é integral entre 2 teta de teta 2 dá 1, e o que vai sobrar daqui, então vai ser o termo do tipo Φ2 vezes F vezes lambda, ó, esse cara tem dimensão de massa ao quadrado, massa quarta adimensional. E vai sair um termo que também tem a constante de acoplamento lambda vezes psileft, φ. Tem, ó, 3 meios, 3 meios, 3 e 1 quarto adimensional. Isso aqui é o típico acoplamento de um cálculo. E quando a gente pega psi barrado, psi φ para um campo de Majorana, isso aqui é a mesma coisa. Ah, perdão, aqui é psileft barrado, né? Campo de Majorana me dá psileft barrado, psi right, φ. Só que o conjugado, se esse termo é Majorana, o psi right é a mesma, ou posso pensar assim, o psileft é o psi right C. Então o conjugado de cargas, isso aqui na verdade está me dando psileft φ, e é o conjugado dele que é psi right φ star. Então esse termo aqui é um termo típico de Yukawa, de acoplamento de Yukawa para Fermi de Majorana com escalar. Claro, mas a parte conjugado complexo, ela vai ter que para nós, conjugado complexo vai ser a constante de acoplamento é real. Aí vamos ter o φ star ao quadrado F star, e vamos ter lambda, psileft barrado, vou pegar tudo aqui, φ star. Lembrando que psileft barrado, quer dizer, esse cara aqui faz o papel para Fermi de Majorana, psileft é a mesma coisa que psileft barrado, psi right. E psi right barrado e psileft star é a mesma coisa aqui também, psi right barrado. Isso aqui é a versão para Majorana da interação de Yukawa. Qual é a típica interação de Yukawa? Psi barrado,